Eu quero agradecer muito a todo mundo que interagiu ontem na minha caixinha de perguntas, que era sobre o que é que eu posso falar sobre Eu Salvei Todos Eles. E deram ótimas sugestões. Mas eu não tô fazendo nenhum deles. Amo vocês. Mas eu me senti guiado pelo Espírito Santo para falar sobre o temor de Deus. Eu sei, é meio intenso. Mas eu realmente preciso falar sobre isso. Então, temor a Deus. Por que é relevante? Por que é importante para nossa cultura de agora? Bom, eu pensei que era um pouquinho peculiar. Todo mundo tinha ouvido falar naquela frase medo de Deus. Vocês já devem ter visto. É uma marca que é bem famosa por aí. Medo de Deus. E é tipo uma frase, uma expressão, sabe? Daquela tipo, oh, ele tem o temor de Deus nele, sabe? Tipo, o papai tá super bravo com ele. O temor de Deus, que só pinta uma imagem bem clara. Por isso é tão importante falar sobre, por isso é tão relevante, mas eu acho que acaba sendo muito incompreendido. Quando você ouve medo, você pensa em ter medo de alguma coisa. Mas não é necessariamente você ter medo de Deus, sabe? Quando você olha para as estruturas e olha para a palavra de Deus, é muito importante que você estude, sabe? Para você conseguir entender o contexto. E o que é tão importante aqui para entender o conceito é que a tradução grega de medo, na verdade, significa respeito e reverência. E uma coisa que sempre foi importante para mim, mesmo numa época que eu era meio morno assim na minha fé, era defender o porquê eu acredito no que eu acredito. E um bom ponto de partida para esses vídeos é falar sobre muitos equívocos, ou perguntas, ou mesmo críticas à fé. Bom, eu ouvi muita gente perguntando: se Deus nos ama de verdade, por que a gente deveria temê-lo? Então, se você ficar aqui comigo, eu vou explicar isso pra você. Bom, a maioria das pessoas sabe que existe um Velho Testamento e um Novo Testamento. E a maior diferença entre eles, a mais visível de todas, é a presença de Jesus e a vinda de Jesus no Novo Testamento. Jesus mudou tudo. Então, no Antigo Testamento, lá antes de Cristo, a nossa conexão com Deus era muito diferente. A maneira como Deus falou com os israelitas foi realmente através de profetas. Então, antes de Jesus, a conexão com o povo de Deus era muito menos íntima. E a sua compreensão dele era muito mais misteriosa. Mas a maneira como Deus se movia era tão incrível e poderosa como na história de Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho, e o anjo da Páscoa veio até o Egito, que a soberania de Deus e o seu poder eram tão evidentes que o povo realmente o temia. Mas tem muito mais nuances nesse momento. Por causa dessa conexão com Deus que eles não tinham intimamente, falar com Deus, que os israelitas realmente tiveram que entrar em um lugar chamado o Santo dos Santos. Esse lugar é onde a Arca da Aliança descansou. E lá haviam muitos artefatos incríveis na Arca da Aliança, como o cajado de Moisés e os 10 mandamentos. E esse lugar era onde a presença de Deus habitava. Foi meio assustador. O amor de Deus ainda estava bem evidente por ele tirando o seu povo da escravidão no Egito e, eventualmente, levando todos eles até a Terra Prometida. E através da lei de Moisés, oferecendo ao seu povo um caminho para ter a salvação antes do pecado, da oferta e do sacrifício. Mas foi tudo muito misterioso naquela época, porque ainda não tinha uma pessoa de Deus. É quase como se as pessoas estivessem conectadas a Deus, mas tivesse tipo um Roblox ali no meio do caminho. Então é aqui que a história fica interessante de verdade. Haviam algumas promessas importantes que Deus tinha feito para o seu povo através de alianças. A primeira das alianças foi com Abraão, que geraria muitas nações. A esposa de Abraão, Sara, tinha algo como 80 ou 90 anos e era tipo uma piada completa que ela iria conceber uma criança. Mas Deus disse que ela ia e que sua prole seria mais numerosa que as estrelas do céu. E aconteceu. E foi aí que o povo de Israel nasceu. E aí você tem a história de Moisés, que é uma história tão incrível que eu poderia ficar tipo uns 10 minutos falando sobre ela aqui. Mas o ponto-chave sobre Moisés é que as pessoas sabem que Deus o concedeu os 10 mandamentos. E ele também fez um pacto com Moisés, dizendo a ele que se pudesse reunir as pessoas e aí seguir essas diretrizes, que eram bastante básicos para a sociedade, como não mate, não roube, que se eles pudessem seguir essas diretrizes e expiar seu pecado através dos sacrifícios, eles seriam abençoados por Deus. Que vai acabar nos levando para outra pessoa-chave dentro da Bíblia, que é o rei Davi. Todo mundo já ouviu falar da história de Davi e de Golias, e Davi é um outro incrível, maravilhoso personagem, mas que tinha defeitos também. E que eu podia falar para sempre aqui. Mas a principal chave aqui é a aliança que Deus fez com o rei Davi, que é bem diferente da aliança que Deus fez com Moisés. Deus disse a Davi que o seu amor nunca seria tirado do povo. Não importa o que eles fizessem. Foi literalmente incondicional e apontou para Cristo. Cristo encarnado, que era esse amor tão misterioso, mas todos esses anos atrás. Jesus realmente veio da linhagem de Davi, que é uma das profecias do Antigo Testamento, que aconteceu.
Agora, nós finalmente tínhamos um rosto e um nome que simbolizavam o amor de Deus, que era a pessoa de Jesus. Deus não só enviou Jesus para salvar a todos nós, não somente o povo judeu, mas está registrado que depois de sua morte na cruz, a cortina do Santo dos Santos que nos separava da Arca da Aliança, e basicamente onde Deus morava, foi espontaneamente rasgado. E meio que simbolizando isso agora, nós todos podemos ter a verdadeira intimidade com Deus, colocando a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Deus fez com que tenhamos acesso direto a Ele, 24/7. Não precisamos ouvir um profeta que ouve de Deus e que nos diz como uma espécie de mensageiro, ou ir a um lugar especial para estar na sua presença. Podemos convidar Jesus, o Espírito Santo, vivendo dentro de nós. E isso é o que costumamos dizer que é ser salvo. Salvos de nós mesmos, do nosso pecado de separação de Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito para o pecado, prometido ao longo do Antigo Testamento desde o começo. Então, como isso se conecta ao temor de Deus? Bom, para essa resposta, meus amigos, a gente vai ter que ir para o fim da história. No livro das Revelações, no último livro da Bíblia. Escrito pelo apóstolo João, que era um dos discípulos de Jesus, Deus deu a João profecias, visões de como o fim do mundo iria acontecer. E nós chamamos isso de fim dos tempos. A mensagem principal da revelação é que vai ter uma segunda vinda de Cristo. E que não vai ser como a primeira vinda de Jesus. O Rei Jesus veio de um dos lugares mais humildes. Jesus nasceu em Belém, uma cidade onde ninguém presumiria que um rei poderia nascer. Que foi realmente uma das mais antigas profecias do Velho Testamento. José e Maria, pais de Jesus, estavam realmente em fuga do rei Herodes, que tinha ficado sabendo do nascimento do menino Jesus e tinha mandado matar todos os bebês da região. Loucura. Então, voltando à parte principal da história, na visão que Deus deu a João sobre o fim dos tempos, nos diz que a segunda vinda de Cristo não será em paz, que terá fogo, chamas e uma guerra. Não vai ser uma mensagem de paz, de amor e de perdão, porque essa parte já aconteceu. As pessoas que colocaram a sua fé em Cristo serão levadas ao céu. E vai ter uma grande batalha entre Deus e Satanás. E é aí que a gente volta ao temor de Deus. Deus é amoroso e rico em misericórdia e quer que nós estejamos com Ele. Mas Ele também é justo e odeia o mal e está vindo para destruí-lo. Com todo o mal acontecendo ao redor do nosso mundo, é tão importante entender essa mensagem. Amigos, se você acredita em Deus e também acredita em Jesus, você também tem que acreditar no final da história. Você não pode simplesmente escolher as partes da Bíblia que você quer acreditar. Desde Gênesis até a Revelação, é tudo a mesma história, contando a mesma narrativa de que, ao final, é guerra. Entende? Não é certo e errado. Não é esquerda e direita. É bem e mal. É vida e morte. E está bem claro na Bíblia que ninguém vai saber o dia e a hora quando isso vai acontecer. Mas o que a gente sabe é que tudo isso vai acontecer na região do Oriente Médio. E isso faz sentido porque Jerusalém é em Israel e é a Terra Santa. E com tudo o que vem acontecendo há tempos, o que vem acontecendo há 20 anos nessa região, parece dizer pra gente sobre o fim do mundo. E isso não é uma conspiração, é a vida real. Eu encorajo vocês a olhar tudo o que está acontecendo por lá, como eu estou olhando. A guerra em Gaza é absolutamente atroz. A gente precisa orar pelos nossos irmãos e irmãs lá do Oriente Médio. E a gente precisa se acertar com Deus, meus amigos. Porque o bem e o mal existem. E a divisão não é entre pessoas. É entre Deus e o diabo. Você não precisa escolher um lado político aqui na Terra. Mas você precisa escolher o lado cósmico. O lado da guerra espiritual. As pessoas finalmente estão começando a acordar para isso e entendendo que não é uma fantasia ou uma história que a sua mãe conta. É uma realidade que realmente está acontecendo no mundo. E eu só quero dizer que eu tenho lido todos os seus comentários. E infelizmente, muitas vezes eu não consigo responder todos eles. Mas eu tô lendo todos eles e isso tá edificando o meu espírito. De verdade. E tem uma geração inteira de jovens que está se levantando agora e vendo o mal ao redor e ficando interessado nele, assim como a geração mais velha. E esse espírito pode ter ficado dormente no passado, por exemplo, uns 10, 20 anos, e está subindo, saindo das sombras e das catacumbas. Então leva isso a sério. Mergulha na palavra, se você quer fazer parte do povo de Deus.
Eu vou orar pela pessoa que tá do outro lado desse telefone, Pai. Eu oro agora, pelo seu espírito, nesse momento, em nome de Jesus, que você se torne real para eles, Pai. O reino espiritual, que se torne real para eles, Senhor. E que eles não tenham outra escolha a não ser correr pro Senhor, Pai, para encontrá-los, seu rosto, Pai, e que busquem sua sabedoria. Eu oro para que o reino dos céus os protejam de todo o mal, e que eles sintam as suas forças, Senhor, que sintam apenas o bem. E o Senhor é maravilhoso, Senhor, saiba disso. Por só o Senhor é bom, cuide deles, Pai. Muito obrigado mesmo. Eu espero vocês em um próximo vídeo.